Aqui é a moradia da gente antiga, né? E, bom, fizemos o assentamento aqui. Aí conforme o INCRA foi dando andamento do nosso processo, aí indicou pra gente mudar lá pros lotes. E aí é a nossa moradia antiga aí, pode ver que tem cisterna, tem as casas aí, né? Ficava aqui, as árvores. E aí já faz uns anos que nós mudamos lá pro Caraquém pro lote. Eu sou o presidente, um dos líderes, né? Da liderança local, né? A gente ficou um bom tempo aqui, quando o CDA veio bloquear o terreno aí, decidimos mudar para os terrenos da gente mesmo, fica mais perto para a gente trabalhar. E fica muito distante para ir estar lá perto da lá. Mas, na verdade aqui, antes do Incas, o rapaz aqui que veio aí a terra devoluta, né? E eles decidiram vir pra cá, que os primeiros, eu vim embaixo do segundo, não foi dos primeiros. Aí o Inca deu apoio, o CDA deu apoio ao pessoal aí. Rapaz, aqui era bom, porque ficava todo mundo pertinho aqui, mas lá é melhor que cada quem tá morando que é seu, né? E fica mais perto do serviço para trabalhar. Na verdade ainda não tem um documento ainda não. Eles falam que aqui é terra devoluta, é do governo do estado e não tem. A decidir já está no CDA, né? Só teve uma vez que veio uma que era dona, depois, mas só andou aqui e o pessoal disse que não, que aqui era terra do governo, e aí também ela não. Aí já resolveu na paz. Aqui sempre foi bom. A mulher também não. Ela veio aqui uma vez hoje, mas depois ela desistiu. Também ela viu que aqui é terra devoluta, ela não tem documento aqui, nem tinha, nem tem. Ela desistiu, mas agora dizem que eles estão falando aí que é dono. Mas isso aí nada pra frente. Aí na frente aí tinha umas roças ali. Quando a gente estava aqui, a gente plantava ali. Aí depois que a gente mudou daqui, aí acabou com essas roças aí. Cada um botou a roça lá do seu lote. A produção não era grande, porque também a chuva aqui é devagar. E a chuva também a plantação é descontrolada. Às vezes chove muito no mês, no outro mês é todo seco. Esse tempo pra cá a chuva é pouca, né? Mas era muita fartura de água. A água descia no corpo que tinha aí direto descia. Água bem limpinha mesmo, tratadinha. Era tanto que a gente fez um paredão cá na frente para a gente tomar banho, essas coisas cá, para não sujar a água de lá, né? Disse que a água a gente tem que plantar água, né? Isso acontece quando a gente planta árvore, né? E, na verdade, o principal era o pé de gameleira que tinha bem encostadinha, para esse pé de gameleira morrer, não sei se também pode perder algum dano também. Essa questão, o mantimento não tem como dar, né? Com a energia tem tudo para mudar. Tem mais recursos, né? Aqui. Rapaz, aí é o seguinte, aqui não tem a geladeira e aqui para evitar as moscas de sentar nas coisas da gente usar, né? Utilizar para comer. Eu coloquei quando as moscas não pousarem, né? Filtro de barro é muito importante também, porque é um dos melhores, né? Mesmo que tenha a cisterna, mas a água é oxigênio, né? E a água de cisterna, a água parada, não tem oxigênio. Aí colocando no barro, já tem os minerais, né? Vou contar uma história pro senhor, né? Na minha comunidade eu nasci naquela região, né? Aí tinha, eu acho que era 3 pés de gameleira. A nascente vertia água sempre. Aí o que aconteceu? O cara de fora comprou a propriedade e pediu para o senhor lá derrubar. Quando ele derrubou essas gameleiras, aí o que aconteceu? A água parou de jogar água. Por quê? Porque as plantas, as árvores, principalmente as de raiz pivotante, aquelas que tem um pinhão e vai buscar água bem longe,
elas fazem com que essa água fique vertendo, como uma irrigação. É tipo assim, como ele falou, planta árvore. A gente planta a árvore para poder a gente buscar essa água do subsolo e trazer ela para cima. Seja na forma de oxigênio ou seja na forma líquida, né? E aí, às vezes, a gamileira sozinha não teve essa potência de fazer esse trabalho, né? Ela acabou morrendo. E aí, talvez por vários fatores, desmatamento, queimada, seja natural ou não, acabou que secou. Assim, a gente não tem, assim, nem vocês, eu acho que nem ninguém tem, assim, como cravar, foi isso que aconteceu, assim, foi hipóteses, né? Talvez isso. Aí, né, plantando as árvores, assim, por exemplo, o que as árvores, assim, importantes, quais são? A gente já sabe, né, gamileira tem que estar, tem o pajeú também é uma das plantas indicadoras de solo com bastante água, né? Não sei se vocês observam isso. O pajeú, gamileira. Lugar que sempre o lugar dele que ele vai é bem mais úmido, assim, mais baixo. Você pode abrir uma cisterna ou um poço artesiano que talvez tenha mais chance de ter do que de algumas outras plantas de lugares bem secos, né? Então, assim, a finalidade de resgatar a nascente não é simplesmente ter a água potável, né, na mesa, assim. Porque também a água potável da nascente, ela tem alguns minerais que é muito importante para nós. E não é simplesmente resgatar uma nascente, mas os benefícios que ela traz é muito mais saudável do que a água que a gente capta na cisterna e que a gente vem lá de trás do poço artesiano, que a gente sabe que ele vem com muitos metais pesados e muito mais saudável do que essa água do carro-pipa, porque ela passa por vários processos, ninguém sabe direito, precisa usar muito cloro. E a água lá da nascente, se ela estiver bem tratada, a gente vai ter uma água que a gente, quem crê em Deus, né, já fala, uma água natural que o Criador nos oferece, né? Então a ideia não é simplesmente fazer a nascente voltar, né? Porque às vezes você já tem a água, né? Que antes talvez não tinha, mas a água da nascente ela é bem mais saudável do que todas as águas. E essa água lá, quando a gente usava lá, tinha bastante água que a gente usava para consumir, beber. Mas ela dava uma fome, você comia daqui a pouco, parece que tem não sei nem entender ela, isso sabe o que é um dos fatores? Na biologia, talvez, e química pode explicar, porque quando a gente vai ficando velho, a gente perde a flora microbiana, né? A fauna microbiana, na verdade. Às vezes é preciso a gente tomar uma enzima, ir lá na farmácia comprar, porque a gente usa muito água, a gente limpa demais a água, assim, no caso, né? E lá na fonte, não, ali tá todos os elementos ali principais, assim, para poder o nosso organismo digerir melhor os alimentos, né? Fazer com que o nosso organismo trabalhe melhor. Hoje a gente vê muitas pessoas com prisão de gases, problema com ressecamento, talvez por isso, né? Porque os alimentos que a gente ingere, ele é muito, assim, como eu disse, é higienizado, assim, com materiais, produtos químicos mesmo, tipo o solvente que está no sabão. O solvente está em vários lugares, o cloro, que também é um dos. E se a gente tem uma nascente assim, ela limpa, cuidada, vai ter os micro-organismos, mas não vai ter em excesso, assim, vai ter um ambiente controlado, né? Tipo assim, hoje em dia já tem a técnica de cercar, colocar animais, não colocar animais na verdade. E isso ajuda porque não vai contaminar com fezes de animais, né? E vai melhorar. Então o senhor relatando isso aí é muito importante, porque a gente tem uma observação sobre essa questão dos a importância dos micro-organismos, né? Porque se a gente matar os nossos os vermes todos que a gente tem em nós, as bactérias, a gente também possa nem sobreviver, né?
Essa é um dos fatores que a gente entende que é importante tem ter. bactéria benéfica e maléfica, né? Aí, tendo esse controle, aí vai ter as duas boas, né? Ruins e boas. Mas Esse local é o local onde existe uma nascente, só que ela se encontra em processo em degradação. E nós fizemos um trabalho de ir nesse local, plantar algumas árvores, mas o grau de degradação nesse local é muito maior e muito mais difícil para poder a gente corrigir. Na minha visão, o sistema aqui está estagnado. A gente vê que as árvores não estão brotando como deveria. Aí, no meu ver aqui, que isso aqui, no caso, tem que ser pesquisado por um ambientalista, mas deveria fazer uma poda drástica aqui nessas plantas. Não matar elas, uma poda drástica para elas rebrotar. E de acordo fazer uma poda drástica, usar essa matéria orgânica para cobrir o solo e plantar as espécies que aqui já existem, né? O jatobá, estou vendo ali tamboril. Nesse caso aqui, a mangueira, ela poderia entrar de forma diferente, porque a manga não é uma planta natural daqui, né? Desse bioma. Ela é uma planta, eu acho que é indiana. Aí talvez assim, nesse início ela ia poder assim, sombrear outras plantas, atrapalhar o sistema, né? Aí nós, assim, aí no caso, deveria colocar algumas espécies daqui, mas também colocar outras espécies que têm potencial de crescer rápido, para poder proteger as espécies daqui, enquanto essas plantas aqui iriam renovar. Aí aqui poderia caber abacaxi, talvez sisal ali nessas bordas, poderia colocar outras plantas também, que faz aquele processo assim de ramar, que chama as gramíneas, né? Algum capim para ramar, ou seja, feijão de cora. Mas aqui é um trabalho muito difícil para fazer, mas assim, observando aqui, eu acho que se fizesse uma poda aqui bem drástica aqui e usasse essa matéria orgânica e plantasse mais árvores, talvez teria chance disso aqui voltar, né? Mas isso aqui a gente tem que teria que conversar com uma pessoa assim, bem experiente nessa questão de restauração de nascente. Mostrou que o que está diferente aqui tinha bastante capim assim ao redor, capim alto. Porque a gramínea, ela tem o poder de sustentar essa primeira camada da água, e as árvores já vêm sustentando as outras camadas superficiais, né, mais funda, né? Aí as raízes das plantas também tem o poder de fazer micro tubos, né? Se não tiver essas árvores para fazer esse processo de bombear essa água do subsolo, para fazer ela verter e circular, dificilmente vai ter água aqui, né, na atmosfera. Só vai ter água quando chover. Aí nós vemos, a gamileira morreu. Por que ela morreu? Ela morreu talvez por tempo, talvez a sucessão ecológica não aconteceu, de ter outra gamileira aqui mais nova para substituir ela, e ela morreu por algum fator. Aí no caso assim, por que ela morreu? Talvez porque a companheira dela, as gramíneas aqui, morreram. Talvez porque morreram, talvez porque o gado comeu as gramas, e as gramas elas não teve potencial mais de rejuvenescer aqui ou nascer mais grama para proteger esse solo. Porque a terra exposta, ela fica muito seca, e como aqui é arenoso, qualquer água que bate aqui logo vai para o subsolo. E aí as gramíneas talvez seria fazer o papel de, como é que fala, de fazer um colchão aqui, de sustentar essa água aqui também, né, para poder não secar. Mas a água da mina tá ali. Agora tem que fazer um trabalho para poder fazer com que ela volte, né? Nesse primeiro instante aqui, eu observo que se botasse grama, sairia bem, mas só que grama não gosta de sombra. Por isso que eu falo da poda. Mas a gente não pode fazer essa poda aqui porque tem que ter orientação de IBAMA, meio ambiente, secretarias e tudo mais. A gente não pode chegar aqui e meter a mão e fazer, que aí seria um crime ecológico, a gente ia ter preso. Aí eu acho que assim,
A nossa ação aqui, eu acho que dava para fazer, plantar umas mudas, só para cumprir nossa ação. Mas para fazer um trabalho aqui bem elaborado, teria que ter muito órgão aqui, muito órgão grande para poder orientar e fazer o trabalho. Porque só a gente não ia conseguir fazer essa nascente aqui, só plantando uma meia dúzia de muda aqui, não faz reverter esse dano aqui ambiental que foi causado, talvez de forma natural, talvez também provocado por nós, né? Essa é a minha observação. Fala aí, Dário, para que esse trabalho aí que você está fazendo? Para tentar mais luz, nascer as gramíneas e também a planta rejuvenescer e com mais vigor. Que é a mesma coisa que o jardineiro nativo está fazendo, que é o cupim e os outros animais também. Ainda mais que está cercado. A energia que a comunidade usava era através de placa solar. E aí era possível ligar alguns aparelhos, alguns equipamentos. Só que não dava para colocar todos os equipamentos, principalmente na questão irrigação, né? Onde que brotava água mesmo aqui? Essas fendas aí, né? E o principal é esse pau aqui, ó. É a gamileira? É, a gamileira debaixo deles aí sai água direto. Ali assim, ó. A água chega vindo enxurrando. Senhor, Essas árvores aqui é o quê? Manga? é uma boa gente caçar de podar isso aí, que não morre. Podar o quê? Pé de manga. Pelo menos aquele acolá, ó, podar lá em cima aqui. Em determinada época do ano, essa região nossa, ela é muito seca, dá para notar na vegetação. Essa nossa ação de plantar algumas mudas na nascente contou com o apoio da Humana Brasil, Secretaria de Meio Ambiente de Botirama e a comunidade de Fazenda Grande e Brejo Seco. E foi um trabalho coletivo, foi muito agradável fazer esse trabalho, foi muito divertido. E esse barulho já são das máquinas colocando os postes, criando a estrutura para colocar energia elétrica. E hoje as comunidades já têm energia elétrica. Aqui a gente já se preparava para poder fazer as ações de plantar as mudas, fazer todo um trabalho que a gente vem pesquisando sobre como plantar melhor as mudas. E esse local aí é o local onde que está a nascente. O trabalho foi feito em dividir os grupos, né? Alguns preparavam o berço para plantar muda e outros vinham plantando, enquanto outros irrigavam também. Para fazer essa ação, para realizar essa ação, nós escrevemos um pequeno projeto onde ia nos direcionando a executar essa ação. E esse projeto ele está em meu poder, e sempre que a gente precisa de informação, nós mostramos as pessoas falando dessa comunidade, a realidade dela, e quem sabe a gente traz projeto para o Brejo Seco. Presença por nos escolher, né? Nossa comunidade aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez, parceiro. Meu nome é Vicente Vangeski, sou técnico da associação, sou sócio e fiscal da associação. Vamos junto nessa caminhada aí.
ser melhor, né? Tudo bem. Meu nome é Gilvan, eu faço parte da associação do Conselho Fiscal. Meu nome é José Mar e vamos plantar muda, o solo está quente. Me chamo Dilson. Os dois juntos plantam a árvore, vai adotar essa árvore, entendeu? Dividir aí as mudas, um morador com um treinando planta. Aqui já começa a realização das atividades, muitas coisas já foram feitas, já foram plantadas, outros vêm cobrindo, podando as árvores para poder entrar luz e essas mudas elas poderem se sobressair e no momento que as plantas nativas irão brotando, não cobrir as mudas novas que ali foram plantadas. Tá chovendo pouquinho. E essa matéria orgânica das podas, elas não são desperdiçadas, elas foram usadas para poder cobrir o local onde foi transplantado as mudas.